Fala galera, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O ministro da Economia Paulo Guedes disse que agora não tem mais volta, vai taxar os dividendos. Bom, e aí os investidores aí, que investem principalmente em ações para receber dividendos, estão um pouco preocupados. Mas para você entender o que ele está querendo, você precisa entender que ele não vai simplesmente taxar os dividendos, mas ele vai mudar a taxação de lugar. E para você entender como vai funcionar essa mudança de lugar da taxação, você precisa entender como está hoje e como vai ficar lá na frente. Vamos falar sobre isso. Então, para você entender como está hoje, as empresas, elas são taxadas direto na fonte, então em cima da sua produção. Existem vários modelos, né? Tem as empresas SA, tem as microempresas, tem a Eireli, enfim, uma porrada de empresas e cada uma recebe uma regrinha um pouco diferente ali em relação à taxação. Porém, todas elas são taxadas diretas na fonte. Algumas em cima da receita, outras em cima do lucro e por aí vai. Mas para você entender, por exemplo, eu tenho uma empresa. A minha empresa, ela é taxada direto em cima da receita. Então, tudo que eu recebo, eu tenho que entregar já 15% para o governo. Ou seja, se eu conseguir um faturamento de 100 mil reais, 15 mil reais eu já deixo na mão do governo. Então, o governo nem espera que eu decida o que eu quero fazer com o dinheiro que eu arrecadei dessa empresa. Ele simplesmente, antes que eu decida alguma coisa, ele já morde 15%. Isso que acontece, é taxado dentro das empresas. Algumas empresas maiores, essa taxação aí chega em 34%. Inclusive, esses dias eu fiz um post lá no Instagram, se você não me segue no Instagram lá, eu vou deixar aqui, Leandro 500 Pratas, e eu mostrei o seguinte nessa postagem lá. No último ano, o Banco Itaú, ele tinha pago mais de imposto para o governo do que de dividendos para os seus sócios. Ou seja, o sócio que recebe dividendo, ele está enxergando só a parte limpa que sobra para ele. Mas ele mal sabe que poderia receber o dobro daquilo se o banco não tivesse que dar a metade desses lucros para o governo em forma de impostos. Então aqui é um exemplo para você entender que hoje é taxado na fonte. Isso faz o quê? Isso afoga o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento das empresas, porque as empresas elas já têm margens apertadas, né? Então muitas vezes uma empresa ela fecha no 0 a 0 naquele mês. Por quê? Uma das coisas que contribuem com essas margens aí apertadas são os impostos. Porque para você entender, uma empresa ela fatura 100 mil reais num mês. Isso é a receita da empresa, 100 mil reais. Aí ela fabricou um produto ou vendeu algum produto. Ela teve um custo para adquirir essa matéria-prima de 30 mil reais, vamos colocar aqui. Então sobrou quanto até agora? Sobrou 70. Aí a empresa ela tem aí um custo para manter a empresa rodando, folha de pagamento, funcionários, tudo, de mais 40 mil reais. Ou seja, em cima desses 100 aí. Ou seja, a gente já tirou 40, a gente já tirou 30. Então a gente já tirou 70 mil desses 100. Sobrou quanto? Sobrou 30. Aí muitas vezes a empresa tem que pagar lá 30% de imposto de renda. Então esse 30 que sobrou, que deveria ser da empresa, que ela deveria reinvestir no próprio negócio, expandir o seu negócio, o governo já vai lá e mete a mão nesses 30%. Quanto que sobrou para a empresa? Não sobrou nada. Então a empresa trabalhou, teve uma receita de 100 mil reais, só que tirou custo, tirou despesas, tirou o imposto que seria o lucro que ela teria e não sobrou nada. Fechou no 0 a 0. Então hoje, muitas empresas, isso que eu estou falando para vocês aqui foi um exemplo, mas é a realidade de muitas empresas. Então, afoga o desenvolvimento, o crescimento das empresas, evita com que elas consigam expandir. E outro caso que é muito comum, a gente ouve falar muito aqui no Brasil, é do microempresário, né? Hoje a gente tem um grande erro dos pequenos empresários no Brasil, que é a antecipação de lucro antes do tempo correto. É mais ou menos assim, ó. Você monta hoje uma lojinha aí qualquer, né? Uma lojinha de roupa, vamos colocar aí. E aí você começa a ter um crescimento de faturamento. O correto é que você defina o quê? Um prolabore, certo? Quanto que você vai ganhar da sua empresa? Você é um funcionário como qualquer outro. Então o seu salário deveria ser lá, por exemplo, 5 mil reais, beleza? Aí a sua lojinha ela começou a crescer, ter mais receita e ter mais lucro. Mesmo você pagando o imposto para o governo, o seu lucro, o lucro líquido, o que sobrou no seu caixa ali, ó, no primeiro mês ele sobrou 5 mil, você tirou seu salário, depois ele sobrou 10, sobrou 15, sobrou 20. O que você vai fazer? O pequeno empresário que está começando, ele não continua tirando os 5 mil que é o prolabore dele. Ele começa a tirar todo esse lucro. Por quê? Ele entende o quê?
já paguei os funcionários, já paguei a despesa, já paguei os impostos do governo, paguei tudo. O que sobra é meu. Então ele tira toda essa grana. Um dia que acontece um coronavírus da vida, essa empresa não tem nenhum caixa. Por quê? Porque o proprietário dessa empresa já antecipou tudo. E aí é onde a maioria das empresinhas pequenas fecham as portas, porque não tem caixa. Agora, isso acontece por quê? Porque a retirada não é tributada. Então aqui até agora eu falei tudo o que acontece hoje, da forma que é hoje. Agora, o que o Guedes quer fazer? Ele quer não tirar totalmente, mas ele quer reduzir essa tributação que hoje acontece direto dentro das empresas e ele quer passar essa tributação para o momento da distribuição. Então, voltando ao caso do Itaú, que eu falei aqui para vocês. O Itaú, ele distribuiu aí no ano passado, ele pagou mais em impostos para o governo do que ele conseguiu pagar em dividendos para os seus acionistas. Então, basicamente seria assim, se o governo não taxasse tanto direto dentro da empresa, o Itaú teria ficado com essa grana em caixa. Com essa grana em caixa, ele poderia decidir se ele iria criar novos projetos para expandir ou então decidiria distribuir todo esse dividendo para o acionista. Uma vez distribuindo esse dividendo para o acionista, aí sim entraria o leão, morderia a parte dele e lá na ponta nós teríamos que pagar esse imposto. Mas veja bem, se o Itaú pagou lá, vamos colocar aqui, 50 milhões para o governo, foi muito mais que isso, mas só um exemplo, 50 milhões de imposto para o governo e distribuiu 50 milhões para o acionista. Se ele tivesse que pagar somente 20 milhões para o governo, ele teria ficado com 80 milhões para distribuir para o acionista. Aí sim nós pagaríamos os impostos e talvez ficasse elas por elas, não mudaria nada. O que vai decidir se vai mudar ou não é quais serão esses números que o Guedes vai trabalhar, porque isso não está claro ainda. Se realmente a soma da taxação que acontece dentro da empresa mais a taxação que vai ocorrer na ponta for maior do que somente a taxação que ocorre hoje dentro das empresas, talvez aí sim os acionistas fiquem um pouco prejudicados. Agora, se equilibrar isso aí, praticamente não vai mudar nada, porque nós vamos pagar quando for feita a distribuição. Agora, enquanto está dentro da empresa, nós teremos empresas no Brasil com mais folga para trabalhar, com mais liberdade para crescer. Então, como eu falei, o pequeno empresário, ele vai tirando tudo, e quando dá um momento de quebra, ele não tem caixa. Agora, fazendo essa distribuição de tributação, o que vai acontecer? O camarada que tem uma pequena empresa, ele vai pensar duas vezes antes de retirar o lucro, porque ele sabe que vai pagar imposto sobre aquilo. Então, basicamente é assim, ele sabe que o Prolabore dele é 5 mil reais. Beleza, ele vai tirar 5 mil reais por mês. Agora, a empresa começou a ter um lucro líquido de 10, de 15, de 20. Ele sabe que se ele começar a tirar esse 10, esse 15, esse 20 para ele, ele vai ficar pagando imposto. Então, fica mais fácil para o pequeno empresário decidir o quê? O que eu faço? Deixo aqui dentro da empresa ou eu já tiro e pego esse valor aqui. Ele não vai ter aquela pressa de tirar rápido e antecipar o lucro, porque ele sabe que vai ser mordido, vai ser taxado aqui nesse lucro caso ele retire. Então isso vai fazer com que até mesmo os pequenos empresários repensem, deixem dinheiro em caixa para reinvestir no próprio negócio, que seria a maneira correta de administração, ou talvez até estar mais preparado com caixa para um momento de crise. Agora tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Qual será o impacto aí nas empresas que pagam muitos dividendos, por exemplo? Alguns autores de livros mostram que as empresas que pagam muito dividendos, elas são menos voláteis. O Peter Lynch, por exemplo, fala isso no livro dele, O Jeito Peter Lynch de Investir. Então, uma empresa que ela paga poucos dividendos, se ela tem uma característica de ser mais volátil, em momentos de crise, é natural que ela tenha uma queda de 50% na cotação, por exemplo, e daqui a pouco já recupera esses mesmos 50% ou mais para voltar para o mesmo preço, né? Então, o que acontece? Essa oscilação acontece em empresas que elas têm dividend yield mais baixo. Agora, quando a gente pega uma excelente pagadora de dividendos, uma Itaúsa, por exemplo, certo? A Itaúsa, ela tem lá a média de 8% ao ano o seu dividend yield. Então, como a gente passou, por exemplo, agora aí, no coronavírus, a gente viu que a Itaúsa não caiu muito o preço. Mas por que não caiu? Porque se ela sai lá de 12, 13 que ela estava sendo negociada e ela vai para metade do preço, por exemplo, ela vai para R$ 7,00, um exemplo. O que vai acontecer? O dividend yield dela, que era 7% ao ano, vai para 14%. E, gente, um dividend yield de 14% é muito acima da média. A gente sabe que no Brasil é considerado excelente uma empresa que paga 8%, 9% ao ano de dividend yield. As melhores pagadoras, o Itaú, Itaúsa, a Taesa,
estão nesses pontos aí, no máximo ali 8%. Então quando o preço cai muito, esse dividend yield fica acima da média. Logo, o preço não cai muito, o mercado não deixa. Por quê? Porque quando eu vejo que a Itaúsa está entrando num preço que ela vai me gerar um dividend yield de 9%, o mercado já começa a botar ordem e segura o preço, não deixa cair. Então, o dividend yield alto, ele diminui a volatilidade da empresa. Agora, o que vai acontecer? Se ocorrer a taxação dos dividendos lá na ponta, vamos considerar aqui que é a mesma taxação do salário aí de quem recebe o teto lá, né? Que é 27,5%. Se ocorrer essa taxação de 27,5%, basicamente uma empresa que tinha lá um yield de 8%, esse dividend yield de 8% cairia aí para 5,5%, para 6% mais ou menos. Então, agora, basicamente o que vai acontecer aqui é um espaço, uma brecha para que a cotação dessas empresas super pagadoras de dividendos, que elas caem. Elas vão poder cair, essa cotação. Essa cotação caindo, o dividend yield sobe, porque a gente sabe que é inversamente proporcional. E rapidamente volta aí para 5,5%, 7,5%, 8%, que eram os patamares que estavam antes. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é uma queda na cotação das ações que pagam muitos dividendos, assim como vai acontecer uma queda na cotação dos fundos imobiliários, para que o indicador dividend yield ele consiga talvez não se manter como estava antes, mas pelo menos se aproximar do que estava antes. Então hoje a gente tem um dividend yield aqui de 6%, vamos dizer, taxou os dividendos, ele cai para 4%, o mercado derruba o preço, ele sobe novamente para 5%, 5,5% e quem sabe 6% novamente. Então, no curto prazo, tudo bem, a gente pode ter uma desvalorização no capital, porque imagina, você tem lá 100 mil reais em Itaúsa, talvez ela caia o preço, se transforme em 80 para equilibrar o dividend yield. Só que agora eu tenho uma empresa que sobra mais dinheiro dentro dela porque não vai estar sendo taxado direto na fonte, e como não vai estar sendo taxado direto na fonte, essa empresa ela consegue fazer caixa, fazendo caixa ela estufa o patrimônio líquido, estufando o patrimônio líquido, ela vai fazer com que o preço suba. Então acaba subindo, puxando pelo seu patrimônio líquido. Ou então a empresa vai ter muito mais dividendo para distribuir, mesmo sendo taxado, acaba compensando. Se antes ela pagava 10 e não era taxado, agora ela vai pagar 15, a gente vai ter que pagar imposto sobre isso e acaba recebendo os mesmos 10. Ou seja, gente, dependendo do número que o Guedes vai usar, não vai mudar muita coisa, inclusive pode até ficar melhor. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito dessa reforma na tributação dos dividendos aí e vamos conversando. Te vejo no próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Fui!